Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast que tem como objetivo aproximar você das histórias, das ideias e também dos empreendedores que estão por trás das empresas que movimentam a cidade de Rolândia. E hoje o nosso bate-papo é muito especial, um assunto que todo mundo tem interesse em saber. Planos de saúde. Eu recebo aqui nos nossos estúdios Maria Nunam, ela que é consultora em planos de saúde da Alcross, que atualmente é uma das maiores corretoras do Brasil, e ela vai responder para nós todas as dúvidas porque ela é especialista no assunto. Maria, um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? O prazer é meu, Marcela, o prazer é meu. Eu não sou especialista, né? Eu gosto de ser um pouco mais modesta neste mercado. É um mercado em constante movimento, então nós temos sempre que aprender e eu quero sim, eu gosto sim de compartilhar o pouquinho que eu sei com as pessoas que sonham em contratar um plano de saúde. Com certeza. Então fala um pouco para nós, né, sobre o que te levou a seguir esse rumo dos planos de saúde. Então, Marcela, eu estava já aposentada, né? E íamos começar a viajar, eu e meu esposo, quando chegou a pandemia. Durante a pandemia, nós vivemos uma situação muito tensa, né? Uma tia precisou fazer uma cirurgia e o SUS não podia, acho que todos se lembram, né, da situação. E, para resumir, em muitos poucos dias, nós tivemos que levantar o dinheiro para essa cirurgia em dinheiro vivo, né? Nossa. Para não perdê-la. Este evento foi importante para eu perceber que eu precisava pensar numa solução para proteger todos da família, né? Porque a maioria não tinha planos de saúde ainda. Nossa, então isso foi um divisor de águas para você? Foi um divisor, acendeu aquela luzinha, sabe? Que acende na cabeça da gente. E daí, a partir dessa virada de chave, né, que aconteceu com esse episódio triste, né, na sua vida, você decidiu. Foi a melhor Entendi. coisa que eu fiz na vida, né? Porque hoje, graças a Deus, a maioria da minha família já está com plano de saúde. Nossa. Aliás, há 3 dias atrás, mais um membro da família contratou o plano de saúde, graças a Deus. Isso. E eu estou aqui há 7 anos em Rolândia e eu quero levar esse acesso também aos empresários, né, e às pessoas físicas, né, a todos, que sonham ainda com o plano de saúde, porque a verdade é essa, né? Este é um investimento que todos sonham, está entre os 3 principais desejos do brasileiro hoje, o plano de saúde, atrás da casa própria e do carro próprio. Olha só que número interessante que você trouxe para nós. Então, realmente, o que você faz é algo muito além, né? É um propósito de vida muito bonito, né? Ajudar, oferecer esse tipo de ajuda para as pessoas. Sim. Então, conta pra gente, Maria, a sua trajetória, né? Hoje você pertence, né, ao grupo Alcross. Pertence, não, eu falo, faz parte, né, da equipe, né, do grupo Alcross. Então, fala para nós um pouquinho dessa trajetória sua aí dentro. Então, tudo começou neste evento, né? Eu já tinha plano de saúde, meu plano de saúde é um plano nacional, continua sendo, e ele foi contratado por um dos consultores da corretora Alcross. Então, quando eu vi acendeu essa luzinha que eu precisava ajudar a minha família, eu fiz contato com ele e em uma das nossas conversas veio o folder de uma mulher que ela sim, tá? Ela sabe, ela é uma especialista em plano de saúde. Na época ela era gestora de uma das administradoras da corretora Alcross. Para resumir a história, eu não sei se ela me convidou ou se eu me convidei, mas em pouco tempo ela passou a me treinar e 4 meses de estudos depois eu vendi o meu primeiro plano de saúde empresarial. Olha só. Foi assim, né, graças à mão da Paula Pereira e da corretora Alcross, eu estou neste caminho e é algo assim que se tornou uma paixão para mim. É algo que me dá muito prazer, me dá muita alegria.
E eu sou muito grata, né, à corretora Alcross, porque eu era uma analfabeta, vamos dizer assim, na área de planos de saúde. E é um constante aprendizado, né? Todos os consultores da corretora Alcross, eles são desafiados, né, todos os dias a ficarem melhores, né, no mercado para atender melhor os nossos clientes. A corretora Alcross possui 58 unidades espalhadas em todo o Brasil, né? Hoje nós temos uma holding de empresas e acabamos de adquirir agora também uma operadora de planos de saúde, a Select, mas isso é assunto para um outro programa. Com certeza, vai ser um prazer você trazer essa novidade para a gente aqui em primeira mão, hein, por favor. Bom, a gente percebe assim no seu desenrolar, né, da conversa que não é só vender planos de saúde, né, Maria, que realmente a proposta é cuidar da vida das pessoas, né? E fala para nós, então, assim, quais são as alternativas, né, para se contratar um plano de saúde? Hoje, Marcela, se qualquer pessoa, né, resolver contratar um plano de saúde, nós temos apenas 3 alternativas no Brasil. Na pessoa física, onde a pessoa utiliza o seu CPF. Certo. Na pessoa jurídica, que ela usa o seu CNPJ, pode ser de pequeno, médio, né, ou grande porte. E na modalidade coletivo por adesão, que é quando ela usa o seu holerite, né, se ela for, por exemplo, funcionário do comércio. Há uma entidade em que a maioria das operadoras de planos de saúde, né, são associadas a esta, chama ANSI, e aí ele pode contratar o plano por essa entidade. Se ele não trabalha no comércio, não trabalha, né, na indústria, mas ele tem um diploma de curso superior, há uma entidade que a gente pode contratar o plano de saúde também para ele. Aliás, há mais de uma entidade. Então, isso que nós chamamos de coletivo por adesão. Então, 3 maneiras: pessoa física, pessoa jurídica e coletivo por adesão. Muito bem. E a opção mais em conta hoje para se contratar um plano de saúde? Olha, hoje, especialmente, Marcela, se a gente, né, para as empresas que possuem, né, um número acima de 30 vidas, este é o contrato mais em conta. Quanto maior, né, o número de pessoas no contrato empresarial, a gente consegue negociar valores menores. E o segundo menor valor é o coletivo por adesão, né? Porque ele como posso dizer, é como se fosse um condomínio, né? No condomínio você divide as despesas, então isso ajuda a reduzir a mensalidade. Portanto, o plano na pessoa física é o plano mais caro, porém, todavia, contudo, não existe cafezinho de graça, caro ouvinte. É verdade. Cada uma dessas modalidades tem os seus prós e os seus contras. O pós, né, os prós, por exemplo, do plano na pessoa física, que é um pouco mais caro, é que ele regular a correção dele, né? Como que eu posso dizer? Quando os ajustes, eles são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde. Este ano foi fixado em 6,6%. Né? Enquanto que o plano coletivo por adesão foi fixado pelas operadoras, aí a agência não controla isso, em mais de 15%. Olha, a diferença mesmo grande. Então, por isso que a gente precisa levar esse tipo de informação e descobrir qual é o caminho mais indicado para o cliente. Muito bem. E na sua experiência, assim, qual que é o perfil das pessoas físicas, né, que porventura está acompanhando aí o nosso bate-papo, né, que buscam um plano de saúde? Marcela, eu tenho percebido, assim, nessa minha jornada, que há 2 perfis de clientes na pessoa física. Um é o cliente que ele já teve uma experiência assim ruim num evento de saúde grave e que ele, portanto, não deseja isso para a sua família.
Ele não quer ver um filho seu chegar, né, numa situação grave ou mesmo, né, com uma febre e não receber o tratamento. Então, é por isso que ele contrata o plano de saúde, porque ele sabe que o filho vai chegar naquele hospital e ele vai ser atendido. Sim. Certo? Entendi. Não necessariamente esse perfil de cliente tem dinheiro para jogar fora, não. É um cliente que muitas vezes, a maioria, tem uma vida modesta, mas ele coloca o plano, o valor do plano de saúde na planilha de investimento e não na planilha de gastos. Para você ter uma ideia, hoje a lista de maiores consumidores no Brasil está na região do Nordeste do país. É mesmo? Muitas operadoras de plano de saúde nascem no Nordeste do país. Por quê? Porque lá o serviço, o acesso à saúde pública, ele ainda é deficitário, certo? O segundo perfil de cliente é aquele cliente que ele nunca planejou fazer o plano de saúde. Aí, de repente, ele, infelizmente, descobre uma doença muito grave. Certo. Então, ele tem urgência, ele tem pressa, ele tem medo, ele tem dor. Tudo, né? E aí ele vai buscar o plano de saúde. E nesta hora ele ouve o seguinte: olha, cliente, eu posso vender o plano de saúde para você, mas você vai ter que cumprir 24 meses de carência. Esta é uma regra estabelecida pela Agência Nacional de Saúde e pela Lei 9656/98, que é a lei que regulamenta os planos de saúde. E aí esse cliente fica irritado, vai embora, ele vai atrás do que ele quer ouvir, muitas vezes ele acha, né, alguém que diga o que ele quer ouvir, ele vende o plano para ele, mas não tem como, né? Ele tem que cumprir as carências, as operadoras precisam que haja essa proteção, porque do contrário elas não conseguem sobreviver no país. Você imagina, né? Você vai, contrata o seu plano, faz tudo que você tem que fazer, vai lá e cancela. Quem que vai pagar essa conta? E isso acontece muito, por quê? Aí outra vantagem, né, do plano, daí eu vou falar de uma vantagem do plano coletivo por adesão além do preço, é que ele não tem fidelidade. Já o plano na pessoa física é 12 meses e nos contratos pelo CNPJ ou MEI varia de 12 a 24 meses de fidelidade ao plano. Ou seja, você não pode ir lá fazer e tem que fazer e sair. Mas veja bem, mesmo, né, em muitos casos em que a pessoa faz, dependendo do procedimento dela, ela fica no contrato ali por 24 meses, muitas vezes ainda ela deixa um sinistro para a operadora. E esse sinistro, caros ouvintes, ele é repassado, né, para todos nós que hoje possuímos planos de saúde, porque a operadora não vai ficar com o sinistro, não vai ficar no prejuízo. Então, é muito importante, né, a gente entender que essas regras, elas estão aí, sim, né? Hoje a Agência Nacional de Saúde, como eu gosto de dizer, ela é a advogada do cliente, mas ela também garante, né, a proteção mínima para as operadoras de plano de saúde no país. Muito bem. Você citou, né, uma lei, a Lei 9.600... 9656. Perdão, a Lei 9656. 9656. Eu até anotei aqui. 9656/98. É a lei que regulamenta os planos de saúde no país. Tem como você explicar um pouco mais? Assim, você explicou aí, né, mais ou menos a questão da fidelidade e tudo mais. Ficou algum ponto que talvez você gostaria de explanar mais sobre essa lei? Olha, a Lei 9656/98, portanto, é a lei que regulamenta, né, os planos de saúde, que regulamentaram os planos de saúde, porque até a gente estava conversando, né? Quando há 20 anos atrás, teve uma ocasião na minha vida, mais de 20 anos atrás, que eu vendi planos de saúde, né, por um banco. E na época a gente vendia e tinha que confiar que iria ser entregue aquilo que porque não havia um órgão que cobrasse essas operadoras. Então, a Lei 9656, ela estabelece, né, que as operadoras, elas entreguem aquilo que elas prometem, né? Existe hoje o rol
o rol de regulamentação de todos os procedimentos, seja na área de saúde e odonto, em que a operadora tem que entregar ao cliente, né? Então, isso é muito importante. A segurança, né? E a cada ano, né? A cada ano surge, por exemplo, há uns 10 anos atrás, certos procedimentos que são oferecidos hoje aos pacientes, por exemplo, né? Aos clientes, porque autismo não é uma doença, né? Aos clientes com autismo não existiam, e hoje elas são aceitas e regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde. Então, a Lei 9656/98, ela traz essa proteção e traz aquilo que eu te falei também, né? Uma proteção para que as operadoras operem sem quebrar, né? Sem quebrar. Então, essas carências, elas são importantes. Lembrando que, Marcela, para as empresas com colaboradores acima de 30 vidas, independente se a pessoa tem pré-existência, tem cirurgia para fazer, é regra da Agência Nacional de Saúde, a empresa entra com carência zero. Olha só. Só terá que cumprir carência, portanto, empresas com menos de 30 colaboradores, certo? E pessoas físicas, nos contratos de pessoas físicas e coletivos por adesão. E essas carências são, né, via de regra, 24 horas para acidentes pessoais, certo, e situações de urgência e emergência, 30 dias para consultas eletivas, e aí 180 dias para exames mais laboratoriais, mais simples, digamos assim. Não. Exames mais caros, que são tomografia, quimioterapia, 180 dias, pequenas cirurgias também 180 dias, parto 300 dias, e, né, o negócio mais pesado, que é a pré-existência, que são 24 meses. Esta é a carência. Eu sempre digo, né, quando o cliente chega até a mim, olha, Maria, então, mas eu já tenho, eu vou precisar fazer uma cirurgia, ou então a minha mãe, ela está com câncer, será que vale a pena contratar o plano? Eu sempre digo, a carência, ela é que nem uma paixão. Ela passa, tá? Ela passa. É verdade. E é verdade, enquanto a doença... e a doença já não. Então, mesmo que a pessoa, né, tenha descoberto uma doença grave, até porque a Lei 9656/98, e a Agência Nacional de Saúde, né, fiscaliza muito isso, ela dá a proteção, por exemplo, ele pode fazer exames, consultas, pode fazer exames simples. A única carência que ela tem, por isso é que chama CPT, cobertura parcial temporária, né? Para os procedimentos de alta tecnologia, internações e cirurgias dessa doença pré-existente. Então, cobertura parcial temporária quer dizer, você vai ter uma cobertura parcial e não um total, né, se você tem uma doença até completar 24 meses. Completou 24 meses, está coberto. Aí já está coberto. Beleza, ótimo. E no caso das empresas, né? Falou bastante, né? Da parte da pessoa física, né? Englobou um pouco das empresas, mas assim, qual seria o perfil, né? De acordo com a sua caminhada aí dos empresários, né? Que contratam? Eu gosto assim, Marcela, eu gosto de levar bastante informação sempre, até nos meus Instagrams, a pessoa física, né? Coletivo por adesão, porque essa é a minha missão, né? Não é aqui que eu ganho dinheiro, o que eu ganho dinheiro é com as empresas. A empresa dá dinheiro, né, para ganhar dinheiro, o contrato de pessoas físicas, coletivo por adesão, é minha missão, é de ajudar, né, da mesma maneira que eu busquei ajuda para minha família naquela situação que eu vivi. Hoje a gente percebe uma mudança assim muito significativa no mercado. Sim. Você veja bem, 40 anos atrás, você imaginaria chegar numa empresa e você ver restaurante na empresa, você ver assim salas confortáveis para o pessoal descansar, um lugar para jogar um snooker, né? Até aqui em Rolândia a gente passa ali numa empresa e a gente vê o pessoal lá na hora de descanso jogando um snooker. A gente não via isso. Então, o plano de saúde, ele entrou
nesta mentalidade também, né, bastante assim revolucionária, por conta também de muita pressão do mercado nacional e internacional, né? Ninguém quer fazer negócio com uma empresa que explora as pessoas. Todo mundo quer fazer negócio com quem trata bem seus colaboradores, né? E hoje isso é mostrado ali nas mídias sociais da empresa, é mostrado ali na missão, né, e visão da empresa. O empresário, ele quer que os seus colaboradores tenham orgulho de trabalhar ali. Então, ele tem feito assim um esforço bastante grande, né? Porque nós sabemos que ser empresário no Brasil não é para fracos, né? As cargas tributárias são altíssimas. Porém, todavia, contudo, o nosso povo é guerreiro. Os empresários são muito inteligentes e eles têm algo também, além da inteligência administrativa, a inteligência financeira, Marcela. Né? Hoje, para você contratar, né, uma mão de obra qualificada é difícil. Então, normalmente as empresas elas contratam, elas treinam, elas investem, né, ela tem toda uma equipe ali focada em deixar esse profissional pronto, e aí ele perde esse profissional. A dificuldade em reter, né? Então, o plano de saúde hoje, ele é usado também, né, como uma inteligência financeira de reter este talento que recebeu muito investimento da empresa. Né? O profissional, o empresário quer ter um time redondo, porque não somente ele demitir é caro, nós sabemos os gastos, né, legais com a demissão de um colaborador, quem é empresário sabe, ele é caro, e além disso há toda uma desarticulação, né, quando você tem que trocar uma pessoinha do time, né, isso traz um desgaste muito grande. Portanto, o plano de saúde, como a gente sabe, o empresário, né, sabe também que é um dos principais, é o terceiro desejo, né, do brasileiro, né? Primeiro a casa própria, segundo carro próprio, terceiro é o plano de saúde. Então o empresário ele tá bem ligado nisso e ele quer também aparecer muito bem, né, na foto para os negócios, né? Hoje o Brasil é um país que importa muito. Ele quer aparecer bem na foto, ele quer que as pessoas... Temos as visitas técnicas, né? O pessoal não faz um contrato grande sem fazer uma visita técnica na empresa. Então, hoje é uma questão que eu posso dizer assim, até de sobrevivência para os grandes empresários. O plano de saúde então vem de encontro para dar esse plus, digamos assim, né? E reforçar tudo isso. Sim, e nós estamos aí numa situação, né, da RN1 que tem sido assim algo que governos e empresas decidiram que tem que cuidar da saúde integral do trabalhador, porque hoje o índice de ausência, né, dos trabalhadores por questões psicológicas é absurdo, né? Daqui a um tempo, se a gente não resolver, e é isso que trata a regulamentação, né, a RN1, trata justamente disso, gente, não dá mais para correr, nós temos que resolver, e o plano de saúde, né, vem muito ao encontro dessa necessidade também da RN1. Maravilha, maravilha. Olha que bate-papo maravilhoso com a Maria Nunam, ao Cross, trazendo para nós todas essas informações preciosas aqui com relação aos planos de saúde, atualizando a gente dessas informações. Muito bom, né? Esse bate-papo com você aqui. E Marcela, não sei quanto tempo nós temos ainda. Não, ainda temos um tempo. É muito importante dizer também, né? Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, as pessoas não sonhavam, as pessoas mais simples, né? Não sonhavam em ter um plano de saúde. Sim. Hoje, o plano de saúde, ele é acessível. Aqui, nós temos, a minha corretora e eu, né? Nós trabalhamos com mais de 100 operadoras de plano de saúde do país. E há, além das operadoras nacionais, Sul América, Amil, Bradesco, nós temos as operadoras ligadas aos hospitais, que são uma excelente alternativa. E aqui eu trago um exemplo muito pertinho de nós, que é o Hospital Evangélico, que tem um plano
né, que hoje já ultrapassa 80 mil consumidores, né, clientes, que é o hospital, é o plano hospitalar. Né? Hoje o hospitalar tem uma rede que se chama APS, em que uma pessoa de 0 a 98, de 0 a 18 anos, 98 não, de 0 a 18 anos, paga R$ 96,17 para ter cobertura Olha de consultas, só. de exame, de internação, de cirurgia e tudo Olha isso, né? só. Então, nós temos uma linha que traz este valor muito acessível, né? Para as pessoas mais idosas. Nós temos hoje, se você for contratar aí um plano de uma operadora, né, que é a mais famosa, né, que tem ali a fachada verde, uma pessoa de 59 anos ou mais, ela pagará, tá? Ela começa com um plano na enfermaria, R$ 1.800. Nós temos, né, nessa condição a operadora hospitalar, do Hospital Evangélico, a R$ 486, se não me falha a memória. Então, assim, nós temos condições acessíveis. Agora, para isso, precisa de uma consultoria, né, que ajude o cliente, que ajude a empresa, e é esse o nosso papel, é essa a nossa paixão. Olha só que bacana, gente. Da nossa terra, aqui de Rolândia, para dar todo esse respaldo para vocês, para te dar essas orientações, mostrar para você, dentro do seu planejamento, né, do seu orçamento, dentro da sua necessidade, qual o melhor plano de saúde que você pode adquirir, tanto você, pessoa física, como você, empresário, para o seu grupo aí de colaboradores. A Maria está à inteira disposição para te dar toda essa assessoria através do trabalho dela com a Alcross. Maria, deixa para nós um telefone, um WhatsApp, as suas redes sociais, como que as pessoas acham você aqui em Rolândia. Sim, eu tenho o WhatsApp, o meu WhatsApp é 43996178999. O meu principal Instagram é Saúde Integral Empresas. E eu quero deixar um recadinho, Marcela. Sim, Às vezes a pessoa pergunta assim, qual é o melhor plano para mim? A primeira coisa que eu digo, olha, você tem que ter um plano que seja regulamentado pela Lei 9656/98, que cubra consultas, exames, internações e cirurgias, tá? Existem outras opções aí que a gente chama de assistenciais, que é bom também, mas tenha em mente que um plano de saúde ele deve ser regulamentado pela Lei 9656/98. E outra Segurança, questão né? importante, tem que ser um plano que caiba no seu bolso. Nada adianta você contratar o plano e não conseguir mantê-lo. E aí, novamente, né, eu indico uma consultoria especializada, e tem muitos consultores bons na nossa região, na nossa cidade, nas cidades ao redor, mas eu indico sempre, obviamente, uma Alcross mais perto de você. E aqui em Rolândia, conte comigo, será um grande prazer auxiliar você nesta trajetória, né? Que é tão importante, é um investimento fundamental. Nós não tiramos um carro zero, prezados, da concessionária sem fazer o seguro dele. Por que não assegurarmos a nossa máquina, que é o nosso bem mais importante? É verdade, é verdade. Hoje em dia, plano de saúde não é mais luxo, Não né? é luxo. É estratégia, é cuidado, é segurança para a sua vida. Muito bom mesmo esse bate-papo com você, Maria. Olha, só gratidão, tá? Obrigada mesmo. E já fica aqui o meu convite para um próximo bate-papo, para você falar agora da Operadora Select. Isso. Anote bem este nome, Select, uma operadora com cobertura, né, de abrangência nacional e com preço que você nunca viu no mercado. É o plano da corretora Alcross. É isso aí, gente. Bate-papo maravilhoso com a Maria, gente de propósito, empreendedora aqui da cidade de Rolândia, viu? E eu agradeço muito a sua companhia. Obrigada mais uma vez, Maria, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, pela parceria. Adorei. E a gente se vê, então, num próximo bate-papo. Gente, gratidão. Gratidão. Rolândia tem uma super novidade para você. Chegou o Guia Rolândia, o aplicativo que conecta você a tudo que a cidade tem de melhor.